Olá, vem brilhar com a gente hoje, que nem essa estrela aqui. Estamos começando a live 133 do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, com as suas perguntas e respostas e a história da estrela. Um jeito gostosinho de fazer live, propício para uma tarde de domingo, como é o nosso programa favorito aqui e voluntário. Todo bate-domingo, nessa mesma bate-hora, estamos aqui por 1 hora para ajudar as pessoas que sofrem com zumbido. Se você está precisando saber mais sobre zumbido, veio ao lugar certo. Não só porque a gente fala disso, mas a gente fala além disso, né? A gente conecta o zumbido com todos os outros sintomas do ouvido. A gente conecta o ouvido com todas as outras partes do corpo. A gente fala de pesquisa, a gente fala de histórias reais, seja minha, de alguns pacientes ou da estrela do dia. Enfim, aqui a gente conecta conhecimento, porque se eu voltasse atrás e fizesse de novo a faculdade que eu fiz, onde a gente aprende a fatiar o corpo em pedaços, ai meu Deus do céu, né? Dá um trabalho estudar isso e depois que a gente sai, a gente tem que aprender a juntar tudo de novo, porque nunca foi separado. Nunca. Sempre foi tudo #junto e misturado, mas a gente aprende uma visão muito isolada. E no caso do zumbido, nossa senhora, como esse sintoma mostra pra gente a insuficiência de conhecimento médico, mesmo quando a gente faz uma excelente faculdade, né? Que foi o privilégio que eu tive. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender olhando o zumbido de uma maneira integral. Em doses homeopáticas, a gente traz isso aqui para vocês, tá bom? Hoje tem bastante coisa, o planejamento eu começar respondendo as perguntas que vocês deixam na caixinha. Vou tentar dar uma atenção para as perguntas aqui assim que eu acabar de responder, mas hoje a gente tem a última parte da live dedicada à história da estrela. Então, caso você não saiba ainda como é que faz para ser estrela, né? Lembra, a estrela não é a pessoa que tá radiante, brilhando porque o zumbido foi embora ou tá baixinho. Estrela é justamente quem tá apagadinho e precisa chegar nesse estágio de recuperar o brilho. Então, a ideia é que a gente possa tentar, dentro do que o Conselho Federal de Medicina permite em redes sociais, que a gente possa tentar usar esse nosso trabalho voluntário para ajudar alguém. E caso algum de vocês queira ser a estrela do dia, lembra, precisa se candidatar. Não adianta escrever eu quero, tá? Então vai lá, volta o chat todo lá para cima e clica, quando você entra, clica lá no pedir para participar. Tá? Aí vem aqui para minha tela e daí eu consigo escolher vocês, tá bom? Gente boa, então hoje que eu tive que explicar tudo, eu não vou dar oi por nomes aí, mas sejam todos bem-vindos, recebam aí aquele abraço. Vamos para as perguntas que tem bastante coisa. Vamos lá. Vou começar, Vou começar com uma resposta curta e daí vou emendar uma outra que eu já sei que é algo mais complexo, tá? Então, quem fez essa pergunta aqui, pressão na cabeça e aumento do zumbido ao inclinar para frente, pode estar relacionado à cervical? Sim, frequentemente está. Lembra, o ouvido pode ter correlação com a parte de cima, que é cérebro e mente, com a parte da frente, que é a articulação da mastigação, com a parte de baixo, que é a cervical, e outras partes, né? A tireoide, o sistema digestivo e etc. Mas então pode sim ter relação, e essas mudanças, ou para frente, que é o da pergunta, ou o de deitar, que é o de uma outra pergunta, ou virar para lá, ou virar para cá, ou estender, ou flexionar, tá? Todas essas pistas de piora do zumbido levam a essa possibilidade da cervical, né? Então tem que ficar esperto para todas as coisas que vocês percebem que pioram o zumbido temporariamente, tá? Aí, deixa eu passar para a resposta mais comprida sobre esse mesmo assunto. Deixa eu achar aqui. Pronto, achei. Que não falta aqui a pergunta.
Poderia falar um pouquinho sobre zumbido somatosensorial proveniente de dores no pescoço? Então, primeira coisa, o que é o zumbido somatosensorial? É aquele que demonstra na conversa com o profissional, na anamnese, que existe uma relação entre o que está acontecendo aqui no ouvido, onde o zumbido está sendo sentido, e o que está acontecendo em duas vizinhanças. Ou a da frente, eu sei que você me pediu para falar da cervical, tá? Mas ou a da frente ou a de baixo, tá? E isso aqui, ó, isso aqui, cervical e a parte odontológica, já são assim, ó, por natureza, essas cadeias musculares já trabalham em conjunto, em qualquer pessoa, mesmo sem zumbido, tá? Então, às vezes as pessoas têm contratura sustentada, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu fui no massagista e falou, nossa, como você é dura aqui, ou dura aqui, nossa, tá todo empelotado, nossa, não sei o que, quer dizer, não é que você contraiu e você soltou, você tá numa contratura sustentada, numa contratura tônica. E aqui, então, quem não conhece gente que passa o dia apertando o dente, dorme apertando o dente, contratura tônica. Então, isso que já é dupla, às vezes vira um trio, porque o ouvido entra na dança, tá? Ele também quer brincar de contrair, tá? Então, quando a gente tem... obrigada, Sônia, obrigada. Quando a gente tem essa influência do pescoço ou da ATM, a gente tá falando de zumbido somatosensorial. Se procura o otorrino, que é o carro-chefe, né, da investigação do zumbido, e o otorrino não faz essas perguntas, o que piora o seu zumbido? O que melhora o seu zumbido? E o paciente não sabe responder essas perguntas, não percebeu que tem diferença, vai ficar um diagnóstico sem ser feito. E aí, o tratamento desse caso depende. Bom, todos os casos dependem, pelo menos, da interação entre o otorrino e o fonoaudiólogo, né? Porque precisa da audiometria. Aí, no zumbido, que é somatosensorial, em geral, entra o dentista na jogada, um dentista que entenda da parte de oclusão, e entra um fisioterapeuta, alguém que entenda dessa questão da associação entre pescoço, ATM e ouvido, tá bom? Então, é isto, vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Ó. Hiperacusia com zumbido, tem cura? Bom, a hiperacusia pode ter cura com zumbido ou sem zumbido. O zumbido pode ter cura com hiperacusia ou sem hiperacusia. Aproveito, já emendo outra pergunta que é, e o zumbido com perda de audição, pode ter cura? Gente, poder, tudo pode. Tudo pode. O que não costuma ter cura é a perda de audição. Quando ela é decorrente de uma morte de células do ouvido, morte de células ciliadas, né, que a gente fala lá da cóclea, essas células não sabem nascer de novo. Então, a perda de audição não cura, ela não volta ao normal. Mas existem já casos de cura de zumbido sustentando a mesma perda de audição. Tá? Alguns dos pacientes, a gente tem uma pesquisa publicada, já falamos aqui umas 20 vezes em live, então hoje eu não vou me estender demais, mas a ideia é o quê? Yes, tá? Então tem gente com zumbido e perda, ou zumbido e hiperacusia, que acabou melhorando ou curando com medicamento, e tem gente que acabou melhorando com os recursos da terapia sonora e do aparelho auditivo. Então tudo depende. Então, a pergunta tem ou não tem? Pode ter sim. E eu sempre fico um pouco pé atrás quando eu respondo sim, porque a ideia de cura das pessoas, a ideia predominante de cura das pessoas é como se tivesse a cura da Covid. Tipo, todo mundo vai ficar bem e não vai ter mais Covid no planeta. E não é assim, né? A cura existe, é certeza. Eu sempre falo, para quem não me conhece, eu mesma sou um caso de cura. Então, o resto do planeta pode falar o que quiser. Eu não vou mudar a minha opinião, né? Que depois que acontece com a gente, né?
Enfim, e a gente tem a pesquisa publicada. A gente tem 3 pesquisas publicadas: um relato de caso, a cura espontânea em adolescentes com zumbido e os 80 casos que a gente descreveu ali em 2020, tá? Que agora a gente já tá com 157. Lembrando que essa pesquisa de cura especificamente não são todos os casos que a gente curou. É uma pesquisa onde eu me coloquei como se eu fosse a jornalista. Tô buscando a verdade de cada paciente, do jeito que era o zumbido na época que ele existia, o que ele acreditava que tinha causado e o que ele achou que funcionou de tratamento, tá? Então não é a minha opinião médica, e sim coletando dados sobre quem vivenciou isso. Eu tinha um zumbido, era um inferno na torre, eu fiz X, Y, Z, tá? E daí eu consegui chegar na cura do zumbido, tá bom? Então, sempre um pouquinho de cuidado, né, para responder vocês, que às vezes são muito, né, papum a ferro e fogo, né, com as minhas respostas. Aí, uma pergunta que nunca quer calar. Por que que o emocional é um gatilho principal para aparecer o zumbido? Essa pergunta tem pegadinha. Viu, dona Shirley? Ó, eu não diria que o emocional é o gatilho principal, mas que ele com toda certeza é um importante, não dá para menosprezar, tá? Mas vamos ver por que que ele é uma pegadinha. Se eu falar para o paciente assim, a gente pergunta, o que você acha que fez o seu zumbido aparecer? Eu vou dizer que uns 80% fala assim, nossa, eu estava numa fase péssima. Tá? Eu tava numa fase super estressada com tudo, casamento, trabalho, filho, pá. Beleza. Quem que não passa fase estressada? E como que eu não vou acreditar se eu mesma tive zumbido quando minha mãe morreu, que foi um puta de um estresse? É claro que eu vou acreditar. Mas muito mais gente que tá estressada acha que o zumbido é do estresse, e a gente faz o quê? O trabalho oposto. A gente sai caçando causas físicas no organismo da pessoa que se acha estressada, tá? Afinal de contas, ela pode ter apertamento de dente, alteração da coluna cervical, ela pode ter perda auditiva, ela pode ter alteração da tireoide, alteração de sono, né? Sintomas digestivos. Quer dizer, ela pode ter um monte de outros sintomas em outras partes do corpo, inclusive hormonais, que eu esqueci, e ela tá fazendo vínculo com o emocional, tá? Então, eu gosto do emocional no seu devido lugar. Ou seja, quando a gente olha tudo, né? E se a gente não encontrou nada, aí eu vou dar crédito pro emocional como gerador de zumbido, que foi o meu caso, tá? Foi o meu caso. Agora, a maioria das vezes, a gente encontra uma causa física que às vezes a pessoa não se toca que está presente. Por exemplo, uma perda de audição, porque a perda de audição chega aos pouquinhos. E daí a pessoa às vezes não percebe a perda de audição, mas é ela que está causando o zumbido, e o emocional só está fazendo o quê? Ó, botando uma onda numa linha, no que seria uma linha reta. O emocional vai lá e joga o zumbido para cima temporariamente. Mas quando a pessoa tá zen, deitada na rede, com o pé para cima, naquela praia paradisíaca, o zumbido não some. Não some. Por quê? Porque quando o emocional tá beleza, existe a causa física ainda sustentada, tá? Então, sempre um equilíbrio quando a gente pensa no emocional. Embora eu declaro aqui abertamente que eu super acredito no potencial do emocional para causar ou para piorar temporariamente. O emocional também não costuma piorar o zumbido, não, tá? Ele costuma fazer ondas de encheção de paciência, tá? Boa tarde, quem tá chegando agora. Vamos lá, o que mais? Tem uma pergunta aqui que Ave Maria, deixa eu responder outras aqui. Tem umas perguntas muito inteligentes, muito inteligentes. Vamos lá. Deixa eu colocar, depois eu leio, né?
por favor, fala sobre a perda auditiva em altas frequências, a partir de 8.000 Hz, beleza? Essa é outra coisa que a gente, como otorrino regular, aprende, né? Audiometria, a gente otorrino, né? E os fonoaudiólogos. A audiometria é feita entre 250 Hz e 8.000 Hz, 8 kHz, tá? Porque ali estão as frequências mais comuns do dia a dia, é uma boa faixa de frequência para a gente entender como é a dinâmica da pessoa na vida que ela leva, no entendimento das palavras, tá? Beleza, né? Tudo que é consenso tem motivo para ser consenso. Só que quando a gente quer estudar zumbido e não perda de audição, quando o foco vira zumbido, tem muita gente com zumbido com uma perdica assim, tá? Que ela não tem um pingo de repercussão na qualidade de vida. Mas tem uma perdica aqui, assim, e às vezes essa perdica assim, piquititica, ela nem é até 8.000 Hz, ela é de 9.000 a 16.000 ou 18.000, né? Ou 20.000, né? O nosso aparelho faz até 16.000 Hz, tá? Então, sim, lesão em altas frequências para gerar zumbido é igualzinho. A capacidade de uma perda em altas frequências causar zumbido é a mesma de uma perda antes de 8.000 Hz, tanto faz. O que a gente vê? A gente vê, tem a perda e tem o zumbido do mesmo lado, tem coerência, tá? Ou a perda é à direita e o zumbido é à esquerda e daí fica meio esquisito, tá? Tem coerência, casou os dois sintomas? Beleza. E como a gente gosta de medir o zumbido com a cufenometria, a nossa ideia também é a frequência do zumbido que você achou na cufenometria combina com a região, tá pertinho ou tá incluída na frequência da perda auditiva, aí a gente, sabe, você vê, encaixa, sai redondo, tá? Então, isso é a coerência que a gente tanto busca para não ficar nos chutes, tá? Então, sim, vale muito a pena fazer audiometria de altas frequências, a menos que a pessoa chegue lá em 6.000 e 8.000 e já tenha uma perda severa ou profunda, tá? Aí, inevitavelmente, aquela alta frequência vai estar alterada também, tá? Mas em quem tem zumbido com audiometria normal até 8.000, super vale a pena fazer alta frequência, tá bom? Vamos lá, a gente tem alguns candidatos aqui, eu não quero tirar a chance de ninguém. Quem quiser ser a estrela da live hoje, vir brilhar aqui e recuperar o brilho com a gente, se candidata, tá bom? Rola lá pra cima, quem entrou agora, rola lá pra cima, né? Na hora que você entrou e clica lá no botãozinho à direita embaixo, que é o pedir para participar, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho de pergunta. Olha lá, outra. Zumbidos causados por perda auditiva, que são os mais comuns, eles podem ser curados? Eu até já falei, o zumbido pode, a perda é que não é curada, tá? E seria apenas com o uso de aparelho auditivo? Bom, zumbido por perda auditiva, a gente não tem que pensar só na cura do zumbido. Eu sei que às vezes é sonho de consumo do paciente, mas a gente tem que pensar no ouvido como um todo. Então, o aparelho auditivo é sim uma ferramenta, um instrumento para melhorar o zumbido e a perda. Se eu tenho dois problemas, vou deixar um de lado, para quê? Então, pensando otimizadamente na melhora do zumbido pela melhora da perda, na melhora da perda auditiva de hoje, facilitar o entendimento, interação, vida social e facilitar a estimulação da memória, né? Lembra, hoje que a gente já falou várias vezes, aparelho auditivo é um estimulador auditivo e cerebral. Então, a ideia de preservar memória e evitar ou diminuir a chance de um Alzheimer, por exemplo, de alguma demência, é maior quando a pessoa com perda usa aparelho do que quando ela vai deixando pra lá. Tipo, deixa o cérebro aí, deixa os neurônios sem receber estimulação auditiva. Então, é claro que faz parte. Agora, se eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu não tô preparado para usar aparelho auditivo, eu vou largar ele? Não, eu vou ter noção, ter a certeza que ele me entendeu. O plano A é testar aparelho auditivo, e se ele falar assim, não dá, o que eu faço? Vamos pro plano B, porque tudo a gente tem plano B, né? Então, eu tento medicação, tá? Então, só lembrando que se tem zumbido e perda, eu vou pra medicação, eu não consigo melhorar a perda. Então, eu tenho que
o paciente tem que entender que eu tô deixando esse problema na gaveta. Eu não gosto, tá? Mas eu tô deixando, né, o que aumenta a chance de dele piorar, ele piorar mais da perda de audição, piorar mais da perda de memória, se a gente só olha para isso daqui, tá? Mas às vezes é isso, a gente começa do jeito que o paciente consegue, tá bom? Porque nem todo mundo consegue fazer o ideal. Bom, aqui acho que já deu. Deixa eu ver se tem uma rapidinha aqui. Aqui, ó. Curiosa essa pergunta. Zumbido após anestesia geral. Eu me lembro, aí, no máximo de 10 casos nesses 29 anos. Ou seja, não é comum. Mas quem que me fez ligar a orelha e falei, tem alguma coisa acontecendo aqui? Quando eu atendi o terceiro dos 3 pacientes que vieram com zumbido, achando que ele apareceu no pós-operatório de cirurgia de vesícula, tá? Então, daí eu entrei na literatura, eu entrei nas pesquisas e eu vi faz tempo uma referência citando o óxido nitroso como um anestésico comum a alguns casos de zumbido ou tontura de pós-operatório, tá? Então, o que a gente tem que pensar é, se o zumbido for da anestesia geral, o que me vem na cabeça? Acordou da anestesia geral, tá com zumbido, né? Porque senão, como anestesia geral, muitas vezes também, o paciente que opera com anestesia geral também toma outros medicamentos via endovenosa, na veia, né? Quem sabe, às vezes o antibiótico pode ser ototóxico, um anti-inflamatório, que também é injetado durante ou logo depois da anestesia geral. Então, sempre cuidado com isso, tá bom? Mas achei a pergunta bem curiosa. E aí, gente boa, vamos aqui para História da Estrela? Vamos escolher alguém aqui. Deixa eu ver os candidatos. Já tô aqui com um negocinho aqui para sortear. Vamos ver, ó. Vamos ver. Não conheço ninguém mesmo, do jeito que é bom. Então, vamos lá. A pessoa número 2 aqui, que eu vou chamar Iva Lobão. Enquanto isso, já vou pegando aqui meu espacinho no computador. Iva Lobão foi chamada. Não tá entrando. Iva Lobão, você não tá aparecendo nada aqui para mim, como se você não estivesse disponível. Deixa eu ir buscar você de outra maneira. Iva Lobão, tô te mandando um convite aqui, tá? O que você mandou não tá. Tá, agora apareceu que você não tá conseguindo participar. Então, vamos para outra pessoa, que vai ser Gabriel Menezes. Mandando aqui. Vamos ver se ele aparece. Então, a Iva Lobão está impossibilitada. Gabriel Menezes. Está demorando também. Gabriel Menezes. Vamos lá, o que será que tem hoje aqui? Gabriel Menezes. Eita, gente! Tanta gente querendo aqui. Vamos lá, aqui, ó. Guilherme Schneider. Gabriel não está conseguindo. Então, agora o Guilherme. Guilherme, acontece isso de vez em quando.
Tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo. Nossa, Olha, terceira tentativa para live é porque tinha que ser você, hein? pois é, que coisa. Então, Eu achei peraí. que. Bom, enfim. Fala. Não, achei que nem que fosse outra pessoa, então por isso que o Não? celular estava virado pro alto. Sim? Ah, não, sem problemas. É que a gente já passou um constrangimento uma vez que eu chamei uma estrela e ela tinha colocado o celular no banheiro enquanto ela tomava banho. Quer dizer, ela não pôs fé, não foi fé. É, não, mas Guilherme, que querido, bom. de onde você está falando? Me conta. Eu falo do Rio de Janeiro, Legal. da capital Quantos, mesmo. quantos anos você tem? Me conta. Fiz 40 agora em dezembro. Parabéns. Sagitariano? Isso, isso. Escuta, me conta uma coisa. Para a gente programar o nosso horário aqui, que a gente tem aí no máximo meia hora, me conta se você prefere uma abordagem onde eu tente descobrir o que está acontecendo com você, caso você não Claro. saiba, ou você prefere uma abordagem, caso você já saiba o seu diagnóstico, de falar mais do incômodo, do sofrimento, da repercussão na sua vida. O que que você prefere? Acho que essa primeira opção talvez seja a mais interessante no momento. Eu estou muito focado em encontrar soluções e, bom, como sagitariano que falei, sou otimista também, né? Pegando o clichê. Eu também sou sagitariana, Ah, também, por isso que eu te então, temos perguntei. que Então, ser otimistas. otimismo, né? Otimismo é isso aí, né? Faz muita diferença. Bom, então, Guilherme, eu vou fazer o seguinte, ó. Para a gente tentar descobrir, eu vou fazer uma varredura do seu zumbido, tá? São várias perguntas. Não sei se você estava aí na live há 2 semanas atrás, que a gente fez a demonstração de como a gente descobre, tá? E eu vou fazer uma varredura aqui do seu zumbido e daí vou conectar com outros sintomas de ouvido, que é o que eu consigo fazer ao vivo, tá bom? Perfeito. Tá Então bom, tá vamos bom. lá. Começa me contando o seguinte: aonde é o seu zumbido? Um, dois ouvidos ou na cabeça? E há quanto tempo ele existe? Do lado esquerdo, eu Uhum, percebo do lado esquerdo uhum. e eu comecei a notar no início de janeiro, né? Então, hoje é dia 12, então tem cerca de Um mês, pouco mais de um mês. é isso? Um mês. Isso. É Novinho algo esse bem zumbido. recente para mim. Perfeito. O som dele parece o quê? Às vezes é difícil dizer, mas é um chiado constante. Lembra talvez o som de uma cigarra, alguma coisa Chiado já tá por de aí. bom tamanho, É um tá? A chiado. gente já vê que é uma bandinha de som, tá? O Uhum. que que você lembra do começo? Ele foi vindo aos pouquinhos, tipo, chega baixinho, depois vai, depois vem, depois cresce e fica, ou ele, pá, chegou chegando, tipo, foi dormir sem ele, acordou com ele. Então, pegando por partes, eu comecei a perceber ele de manhã, né, acordando, assim, acho que tem um barulho aqui que não deveria estar, porque, assim, volta e meia eu vou em algum show, eu vou em algum local que tenha música alta, e no dia seguinte, é, sempre foi comum ao longo da minha vida acordar com um zumbido que fica ali por um dia, geralmente, e depois some. Só que no início do ano eu não fui em show nenhum, não fui em nada. E percebia de manhã assim, oh, peraí, isso aqui tá um pouco esquisito, não era para estar esse zumbido. Aí não dava bola. Até que então, coincidência ou não, mas eu acho que o efeito psicológico para mim bateu de uma forma forte, quando eu li um comentário na internet que chamava atenção pro risco de dano permanente, enfim. E bota na internet, vem do Google, vem as piores definições. E aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a perceber, dar muito mais bola, e aí o problema que estava desse tamanho ficou desse tamanho, gigantesco, e de fato começou a me incomodar muito. Mas, Ok, já entendi. assim, foi da Perfeito. noite para o dia Então foi e um com esse aparecimento gatilho por conta abrupto. do comentário. Perfeito. E daí pensa assim, ele chegou, ficou nessa altura, tá? Nesse um mês, você acha que a altura dele está estável? Ou a altura dele está fazendo altos e baixos? Ou a altura cresceu, a altura diminuiu? Me fala evolução da altura na sua sensação. E não dê opinião de profissionais. Eu quero, é só a sua percepção, tá bom?
A minha percepção, doutor, é que ao longo desse mês oscila bastante. Não sei exatamente por qual motivo, até que você estava comentando antes, as possíveis causas emocionais e tudo mais, mas há sim uma oscilação. Tem dias que eu percebo menos, e tem dias que tá muito maior. Acredito que até os primeiros dias que eu estava para marcar a minha primeira consulta com uma otorrino eram muito mais angustiantes pela falta de uma resposta, pela falta de um horizonte, e isso certamente esses foram os dias que estava mais no alto. Mas eu tive, por exemplo, essa semana eu tive uma madrugada que acordei 3 da manhã, não consegui dormir mais. E as noites anteriores estavam até boas, enfim. Tá, Então tem alguma Guilherme. variação. Ok, então vamos pegar um pouquinho e discutir com as pessoas aqui para interagir. Pessoal, Perfeito. o que, que tem de precioso aqui na história do Guilherme? Eu ia nos shows, nas baladas, nas festas, qualquer coisa barulhenta, meu zumbido, meu ouvido ficava com zumbido, durava um dia e sumia. Eu estava acostumado com isso. Gente, primeira coisa, não se acostumem com isso. Muitas pessoas que têm esse zumbido pós-ruído, que é um trauma acústico, temporário, acham que é normal. E a gente que mergulha no estudo nunca acha que é normal. A gente sempre acha que é o primeiro sinal de vulnerabilidade daqueles ouvidos para o volume que você se expôs, pelo tempo que você se expôs. Tá? Então, lembra, não tem sintoma que é normal. Sintoma sempre quer mostrar alguma coisa alterada, embora o corpo seja uma maravilha para tentar se recuperar sozinho, espontaneamente, das várias bobagens que a gente faz, sabendo ou não sabendo, tá? Então, alerta para todo mundo. Eu vou na festa, no show, no carnaval, olha, carnaval agora, hein, ó, atenção, né? E eu saio com zumbido, moral da história, meu ouvido é vulnerável. É a mesma coisa que eu com essa pele branquela aqui, eu saí vermelhona do sol. Olha, minha pele é vulnerável, mais do que a das outras, tá? Então, primeira coisa. Mas ele falou de um jeito muito interessante que, ó, eu acordei com um negócio que não era para estar lá, porque dessa vez eu não me expus, né? Não tive essa exposição. Então, olha o insight dele. Ué, o que esse negócio está fazendo aqui se ontem ou anteontem eu não fui em nenhum lugar? Então, de fato, para a gente associar com algum barulho, no máximo 2 dias de aparecimento. Tá? Então, se a pessoa não foi na véspera nem na antivéspera, mesmo que ela seja baladeira, tá? Existe uma chance do ruído ser mera coincidência. Então, tudo é coisa para a gente ir raciocinando à medida que ele fala. Outra coisa, Guilherme e todo mundo. Quando eu pergunto, o zumbido nasceu assim, como é que ele tá até hoje? O hoje pode ser um mês, um ano, uma década. Ele tá assim ou ele tá com altos e baixos, tá? Então, o zumbido que é assim, chova ou faça sol, ele tá a mesma coisa. Só muda se você percebe ou se você não percebe. Quer dizer, se você dá bola ou se você não dá bola. Mas ele é estável. Em geral, é sequela de alguma coisa do passado. Ó, estourou a bombinha lá no meu ouvido, eu fiquei com zumbido. Eu, sei lá, tomei um remédio tóxico pro ouvido, eu fiquei com zumbido. O remédio vai embora, a bombinha vai embora e fica a cicatriz. Cicatriz, como qualquer outra, tende a ser estável, tá? O zumbido que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é que tem as oscilações, mesmo que a pessoa não saiba. É associado a algo que está presente, é agora que está rolando no dia a dia da pessoa, não é sequela lá do passado, tá? Então, Guilherme, eu já vou, por causa do tempo, eu vou acelerar aqui e te falar Claro, eu vou te falar das coisas mais comuns que fazem zumbido crescer. E daí, se alguma delas você identificar, pode ser que sim, né? Só levanta a mão para mim, tá tá bom? bom. Então, Então, vamos lá na questão contratura muscular, já que eu respondi perguntas sobre isso. Então, a musculatura da frente da orelha, tá? Então, apertar dente forte. Se você quiser, você pode reproduzir enquanto eu vou falando. Apertar o dente, ver se faz aumentar o zumbido. Abrir bem a boca, abrir bem, tá?
Mexer o queixo, então, queixo para um lado, queixo para outro lado, tá? Então, isso aqui pode ter a ver com fazer o zumbido crescer. Outra coisa é pescoço, tá? Então, pescoço para frente, pescoço para trás, pescoço para um lado, pescoço para o outro. Algum deles você percebe mudar o zumbido enquanto você está falando comigo? O zumbido não, eu percebo alguns estalos. Eu até queria fazer uma pequena observação. Eu tive uma sequência de torcicolos na primeira semana do ano, usei emplastro no pescoço por umas 2 ou 3 vezes, no intervalo assim, coincidência ou não, pouco antes de Ótimo surgir. insight. Coincidência ou não. É isso aí. Então, se antes o seu zumbido começou no meio de janeiro, né? Se no começo de No janeiro início você de teve. janeiro. Não é isso? Começou no início de janeiro, ali por volta do dia 10, por exemplo, né? Um mês atrás. Mas assim, eu tive uma sequência de torcicolos ali na virada do ano, um pouco antes, um pouco depois, e dores na cervical com alguma frequência, Por, até hoje. por acaso o seu torcicolo foi em um lado preferencial do pescoço, esquerdo ou direito? Não dá Eu para juro que eu lembrar. não lembro. Tem até que procurar se tem alguma foto, se tem alguma Tá. coisa assim, para ver Então, se só foi. fica com isso na cabeça, só para a gente ter as noções do que pode causar. Se o seu zumbido do lado esquerdo tiver algo que ver com contraturas, eu pensaria nesse torcicolo tendo sido do lado esquerdo, tá? Então, só fica com isso para pensar, tá? Outra coisa, comidas e ou bebidas. Entrou pela boca, seja lá o que for, tá? Então, o que é mais comum das pessoas associarem com piora do zumbido? Doces, Que pena. carboidratos de um modo geral, principalmente os que têm farinha de trigo, né? O glúten, então pão, massa, torta, etc. Mesmo que não seja doce, tá? Para algumas pessoas, o abuso do café, tá? O abuso é de 4 xícaras para mais, né? Não é tomar um café e já piorar, tá? Álcool, tá? Então, ingestas, bebidas ou comidas, tá? E alguma não, né? Que você identificou, não, né? Não, eu cortei imediatamente. O café foi um que eu cortei, até pela orientação lá da otorrino que eu fui. Uma da lista tinha lá cafeína, então eu preferi, por via das dúvidas, vamos cortar. Eu tomava bastante café. Isso que eu ia perguntar. Quanto que você tomava antes de cortar? Bom, tomava, assim, xícara pelo menos uma de manhã e no trabalho, de tarde, tomava uns 3, Então, pelo menos uns três no cafeína. máximo 4 por dia, certo? Talvez, mas Estava ali da no xicrinha. limite, né? Entre o uso, porque existe o zero café, hoje com as pesquisas boas que tem de cafeína, ninguém precisa ficar zero café, se não quiser, tá? Mas o ideal é o uso, algo entre uma e no máximo 4 xícaras. Mais do que isso, a gente está falando de abuso, tá? Tá. Então não precisa ser zero cafeína, mas também não deve ter abuso. Então eu só vejo funcionar como medida de tratamento quando a pessoa está no abuso. Se ela toma 1 ou 2 xícaras de café e eu vou tirar, a chance daquilo ter relação com zumbido é muito pequena. Agora, se ela é de ter uma garrafa térmica só para ela, a chance disso ter a ver com zumbido cresce. A chance de um abuso ter a ver com problema é maior do que o uso com moderação ter a ver com problema, tá? Vamos lá. Então, o café você tirou. Tirei o café. E desde que você tirou o café, se já tiver mais do que 7 a 10 dias, você percebeu alguma diminuição dessas oscilações ou para você tirar o café não mudou nada? Creio sinceramente, doutora, que não mudou tanto assim. Talvez, bom, aquela coisa da coincidência ou não. No que eu fiz do corte, eu estava com o zumbido me perturbando muito mais do que hoje. Então, assim, me passou a perturbar um pouco menos desde dessas primeiras consultas, mas, no entanto, persiste, né? A cafeína eu deixei de lado, mas, enfim. Agora as massas, doces, aí é um pouquinho mais difícil. Para você e para a torcida do Brasil, né? Enfim, então vamos lá. Então a gente falou dos problemas daqui,
que dão oscilações do zumbido, a gente falou dos problemas daqui, que dão oscilação do zumbido, a gente falou dos problemas do sistema digestivo, né, do que a gente bota para dentro, tá gostoso na boca, essa refeição tá valendo a pena. Depois que engole, acabou o prazer, né, porque o prazer é enquanto você tá percebendo. Acabou o prazer, começam os problemas, né? Para alguns ouvidos, existe relação direta entre o que rola aqui e o que rola lá na barriga, tá? Principalmente se a pessoa é de ter o intestino meia boca. Prende com frequência, solta com frequência, faz gases com frequência, ou seja, tem gastrite ou refluxo, ou seja, aquela digestão que é meia boca, tá? A outra coisa, de fato, é o emocional. E ele pode fazer diferença de duas maneiras no zumbido. Uma é assim, ó, vamos pensar num estresse, para mim é um estresse, tipo, quase aconteceu um negócio no trânsito, tá? Ah, alguém cortou, ou sei lá, um negócio no trânsito. Ou um outro estresse para mim no trânsito é, acho que eu vou chegar atrasada. Tudo isso, essas coisas me deixam estressada. Então, um jeito do zumbido ser vinculado é, assim que eu estresso, o zumbido sobe. É a mesma coisa, é como se ele fizesse parte da reação de luta ou fuga, né? Então, eu estressei, seja com uma bobagem no trânsito, meu coração bate mais rápido, eu começo a suar, ou, sei lá, dá um enjoo e o zumbido cresce. Aí, então, cresce tudo, daí abafa tudo. A hora que, sei lá, andei um pouquinho, não aconteceu nada, não bati o carro, né, não bateu em mim, beleza, tá? O outro estresse é aquele santo do dia a dia. É a pessoa que acorda, não gosta de fazer o que tem que fazer, o trabalho, a vida que leva, a família. A vida tá pesada, tá? A vida do jeito que tá pesada. Então não tem um pico, mas todo santo dia tá um porre. Isso também causa ou aumenta o zumbido, tá? Mais raramente, o celular aqui encostado na orelha para a gente falar mais do que 10, 15 minutos, tá? Então, eu falei na live passada, o meu ouvido, por exemplo, ele é vulnerável porque ele esquenta, tá? Se eu falar 10 minutos, estou com o ouvido quente, tá? E algumas pessoas têm a vulnerabilidade de piorar do zumbido quando fala no celular. Então, citei aí algumas coisas que dá para a gente perceber. Tem causas de zumbido que aumenta, de zumbido que oscila, que as causas estão... Tem causas que a gente só detecta em exame de sangue. Então, o hormônio... Alguém comentou aqui, homem também entra no climatério, né? Então, homem tem andropausa do mesmo jeito que a mulher tem menopausa, né? Então, às vezes tem alterações da tireoide, da insulina, dos hormônios, mas não dá para a gente conversar aqui, que eu não vou descobrir, certo? Alguma dessas causas você conseguiu identificar ou os altos e baixos, de fato, para você estão sem relação? Não, eu acho que tem alguma relação sim, doutora, mas eu creio que na parte até emocional que você mencionou, de estresse, citando os exemplos de trânsito, por exemplo, eu creio que ele fica mais perceptível em situações que me colocam ansioso, que eu percebo uma ansiedade antevendo alguma coisa. Talvez nesses momentos eu faça uma distinção maior. Agora, no geral, o grande terror para mim é a madrugada, é a manhã, o silêncio da manhã. Então, eu estou num estado de absoluto relaxamento, em tese, né? Tô dormindo, acordei no meio da madrugada para, sei lá, ir no banheiro. Então, eu venho de um estado já de repouso. Então, não estou vindo de um momento de estresse, né? Eu acho que vindo do sono, por Tá. exemplo. Então, peraí. Que uma coisa é assim, eu acordo para ir no banheiro, daí o zumbido tá alto, eu fico estressado. Uma coisa é Né? repercussão, né? Mas o que acontece? A madrugada, ela pode piorar o zumbido, ou amanhã, logo que a gente acorda, o zumbido pode estar pior por algo que aconteceu de madrugada, tá? Então, vamos falar especificamente dessa parte. Zumbidos que pioram na madrugada, não é que, tá silêncio, eu estou percebendo mais. Não, ele está mais alto do que no silêncio que estava na hora de dormir, né? O silêncio da madrugada pode ser parecido com o silêncio de antes de dormir. Então, veja, o que pode estar acontecendo de madrugada?
opções para piorar o zumbido. Apneia do sono, ronco e apneia do sono, tá? Em geral, os parceiros são melhores para saber do que os próprios pacientes. Apertamento de dente, ó, eu tô dormindo, tá tudo relaxado, mas a minha mandíbula tá travada, tá? Então, é uma causa muscular de piora do zumbido de madrugada. Por exemplo, pesadelos, né? Ou coisas que agitam, né? Às vezes não é o pesadelo, né, terrível, sei lá, sonhei que eu morri, alguém morreu, etc. Mas é um sonho que deixa agitado, tá? Sonho com coisa de trabalho. Então, apneia, e o outro, sabia que estava faltando um, hipoglicemia noturna, que acontece quando a última refeição antes de eu dormir tem um carboidrato simples. Então, é pão, é macarrão, é doce, é pizza. A pessoa vai fazer um pico de insulina enquanto está acordada, ali antes de dormir, e vai fazer uma hipoglicemia noturna. Então, se você acordar naquele período ou de manhã e você pode estar sofrendo no ouvido uma hipoglicemia que só aconteceu porque você comeu um carboidrato e fez um pico de insulina antes de dormir ou já dormindo, tá? Enfim, depois você vai revisar essa live, tá? Eu tô falando Claro, com certeza. várias coisas. Você é uma pessoa para revisar, anotar isso daqui direitinho. E na próxima vez que você for na consulta com a sua médica, você leva alguns insights que eu tô aqui direcionando só por causa do tipo de zumbido que você tá contando. Beleza? Maravilha. Olha, realmente muito obrigado, doutora, por ter participado aqui e tanto Obrigada a esclarecimento aí você. de temas tão importantes. Obrigada a você de se candidatar, né? Ué, só rola, não adianta eu estar aqui, só rola quando alguém é candidato. Peraí. Barulho que mascara o zumbido perturba o sono. Tem gente que coloca um som para dormir e melhorar da sensação de zumbido, mas daí não consegue dormir direito. É isso aí. Deixa eu ver só algumas interações aqui. Quem mais que comentou alguma coisa aqui? Nossa, tá me descrevendo, zumbido e estresse. Cláudia, que bom, né? Quando as pessoas vão ouvindo a história da estrela e vão se identificando, é o que eu falo, é o tipo do trabalho escalonado. A gente fala para um, serve para vários. Sim, Amo, né? muito bom. Quem mais aqui? Vamos ver. Comer muito ovo pode causar zumbido? Cindy, não conheço essa relação, né? Se você me perguntasse há uns 10 anos atrás, a gente ainda estava na fase de achar que o ovo era culpado por aumento de colesterol. E sim, aumento de colesterol pode causar zumbido. Mas hoje, né, com pesquisas múltiplas aí, se você quer ser saudável, abraça o ovo, né? Antes a gente tinha que falar, gente, ovo faz mal, né? Independente com zumbido ou sem zumbido, né? A ideia é que hoje o colesterol, que antes a gente culpava o ovo, hoje o colesterol, por consenso, é uma alteração do exame de sangue associada à ingesta de carboidratos, tá? Carboidratos, tá? Ou seja, a gente fica muito mais doente por causa das coisas gostosas que a gente come, quando a gente não tem um corpo habilitado a digerir, eliminar bem as coisas que a gente gosta de comer, né? Então, nisso daí, várias pistas podem ser mostradas nos exames de sangue, que a gente não consegue ver. Tomara que você tenha feito exames de sangue aí, viu, Guilherme? Fiz, A gente fiz. pode ver a glicemia, a hemoglobina glicada, ao colesterol, os triglicérides, uma proporção ou desproporção de duas enzimas do fígado que chamam TGO e TGP. A gente pode ver homocisteína alta, pode ver ácido úrico alto e não precisa estar uma aberração da natureza. Sabe quando o paciente chega e fala assim, eu tenho um pouquinho de colesterol. Aquele pouquinho, dependendo do corpo da pessoa, tá dando sintoma, tá? Então, eu gosto de valorizar pistas. Eu não gosto de menosprezar pistas, porque é assim que os profissionais ficam achando, não tem nada, investiguei, não tem nada. Ué, tem coisa que você não viu, né? Ou tem coisa que você não valorizou. E daí os diagnósticos vão passando, né? Enfim.
Não, eu Bom, tava com dois desses aí, eu tava alto, doutor. Então pode ser mais uma pista aí para Alicia. pode, até porque, Guilherme, sabe uma coisa que eu acho preciosa? Eu adoro estudar cérebro, né? Uma coisa que é preciosa, que pouca gente incorpora a ideia, é que o que a gente come pode ter a ver com a ansiedade ou com a depressão. O que a gente come pode causar ansiedade ou depressão, mesmo que seja gostoso na boca, né? Porque, como eu falo, né? Existe uma relação direta entre o intestino e o cérebro. E tem dois ouvidos no meio do caminho, né? Então, às vezes, a gente fica tendo sintoma nessa parte do corpo por causa do que rola lá na nossa barriga, na nossa digestão, né? E a gente sempre em busca do prazer. E aí, Guilherme, o que acontece? Se você me fala assim, quando eu fico ansioso, daí meu zumbido piora, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Mandar a sua ansiedade, assim, ó, um peteleco lá para longe, né? Mas daí concorda que isso depende de uma série de fatores, né? Então, enfim, vamos só varrer aqui o restinho dos sintomas de ouvido. Me diz, você tem ou não tem alguma perda de audição, mesmo que seja pequena? Não, eu fiz audiometria e passei no teste. Beleza. Aparentemente foi ok. Você tem ou não tem a sensação de ouvido tampado sem descer ou subir a serra ou o avião, sem De vez altitude? em, de vez em quando eu tenho aquela coisa de dar uma apertada para fazer uma pressãozinha, é alguma coisa que eu costumo De fazer, que já lado costumava fazer. de que lado que costuma tampar o ouvido? Sinceramente, a impressão que dá é que em ambos, mas assim, hoje em dia, qualquer situação relativa ao ouvido, eu jogo na conta do esquerdo, né? Por conta do zumbido, que eu Só percebo falta no você jogar esquerdo. na culpar o zumbido, né? Não, meu ouvido, eu tenho zumbido à esquerda, mas os meus dois ouvidos entopem e daí o zumbido é culpado por isso. Pelo amor de Deus, tá? Então, Mas é quando porque ainda tem um detalhezinho, doutora, que talvez valha mencionar. Na diferenciação do esquerdo para o direito, deitado no travesseiro à noite, muitas vezes eu sinto uma pulsação, uma pulsação do sangue mesmo, que eu não sinto quando estou deitado para o lado direito. Essa diferenciação me chamou a atenção também, assim, de ouvir o sangue na região pulsando. Enfim, acho que vale Então, me mencionar disse isso. de dia, você também percebe essa pulsação? Ou é só tem que estar deitado no silêncio e tampando o ouvido esquerdo no travesseiro? Eu já percebi, mas não é algo recorrente. Isso daí é só se eu prestar muita atenção, ou talvez em algum momento, enfim, Tá, mas eu já percebi sim. Agora, em geral, de noite deitado, vez ou outra, não é o tempo todo, eu percebo a pulsação do sangue do lado esquerdo, não do direito. perfeito. Me diz se você mastiga alimentos mais de um lado do que do outro. Não, não tenho certeza. Aí eu teria que começar a prestar atenção, mas É assim, isso acho que aí. no dia a dia eu É, nunca reparei para reparar. é isso aqui, ó. A Andrea já está perguntando. Zumbido pulsátil, coincidente com batimento cardíaco, pode ser por bruxismo? Claro que pode, tá? Então, quando você falou, um zumbido à esquerda, aí entrou a sensação de ouvido tampado, que você não tem a clareza se é do mesmo lado ou se é dos dois, a gente teria que observar, tá? Mas zumbido com sensação de ouvido tampado, que pode ser pulsátil, pode ter alguma coisa a ver com a parte odontológica e ou com a cervical. A gente já estava falando da odontológica quando a gente estava falando, na verdade, da cervical também, quando você falou da madrugada, piora da madrugada, tá? O torcicolo pode ter sido à esquerda, não dá para a gente saber, né? Então, faltam pecinhas do quebra-cabeça, mas eu não vou estranhar se sua equipe profissional aí chegar à conclusão que tem um zumbido somatosensorial, tá? Que é o zumbido que está lá nas perguntas de hoje, né? Do comecinho, que são os zumbidos que estão tá aqui no ouvido, mas a região vizinha é que está gerando isso. Então, alguns dos seus sintomas, de fato,
estão fazendo a gente ir por essa direção. Lembrando que hoje a gente não vai ter tempo de fazer essa varredura completa, tá? Mas o que a gente fez já vale. Se você conseguir essa informação, eu mastigo mais de um lado do que do outro. Se os meus torcicolos lá do começo do ano, de fato, tiveram um lado preferencial, isso aí ajuda, tá? Porque se tiver algo aí nessa parte, e principalmente por causa do torcicolo, valeria muito você passar na mão de um fisioterapeuta que manje, né, de zumbido, para ver como é que tá, um mês depois, como é que tá a sua musculatura vizinha de baixo, se você tem assimetria entre esquerdo e direito, e de repente essa assimetria de contratura, tá? Seja do torcicolo que já foi, ou seja de algum vício de postura que você tem, isso aqui pode estar ativando isso daqui, o ouvido tampado, a pulsação e etc, tá? Então, parece uma coisa produtiva, um caminho produtivo. Lembrando que eu não tenho todas as pistas que a sua otorrino teve de você numa consulta, tá? Beleza? Perfeito, perfeito. Que bom, que bom. Então é isso. E o seu zumbido de 0 a 10, quanto que ele te incomoda? Eu imagino que o 10, tenho conversado com Assim, algumas ó, pessoas. desculpa, É nem difícil imagina. mensurar também, né? Não imagina, não. A ideia é eu que não te dei parâmetro. De 0 a 10, porque você é novato, tá? Você é Sim. novato com um mês de zumbido, tá? A ideia é de 0 a 10, quanto zumbido te incomoda? 0 é nada, não é não ter zumbido, é eu tenho zumbido e eu não ligo, eu abstraio muito bem. E 10 é o que você considera insuportável. Então, escolhe um número de 0 a 10 que represente o seu incômodo com o zumbido. Ah, em linha geral, vou colocar um 6, tá? Acima da média, partindo mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Perfeito. Eu acho que tranquilo, assim, eu te ouvindo, o 6 está coerente, tá? Se for um pouco mais, um pouco menos, o 6 está coerente com o seu jeito de passar as informações, tá? Você até pode se pegar ansioso, aqui você está parecendo bem sob controle, não é, pessoal? Vamos fazer o pessoal interagir com você aqui, né? Para a gente usar aqui nossos últimos 3 minutinhos aqui. Ô, Guilherme, enquanto eu vejo aqui, o que vocês querem falar aqui para o Guilherme levar de lembrança de vocês aqui do grupo? Enquanto isso, Guilherme, você sabe, enquanto eu converso com a Estrela, tem uma latência para chegar em quem está Sim. ouvindo a gente, né, de uns 30 a 40 segundos. Então, tem que fazer as pausas. Mas, assim, veja se fez sentido isso tudo que eu te expliquei. Fez sentido? Fez muito sentido, doutora. Eu tenho. É aquela coisa, a gente começa a ler muito na internet, começa a pesquisar por conta própria, sendo leigo, e, enfim, no desespero de tentar encontrar soluções, né? E eu acho que o caminho é muito, muito por aí, pelo menos na minha interpretação. Eu fui na dentista essa semana, a gente conversou, ela percebeu ali alguns sinais que podiam indicar um bruxismo também, então. São caminhos que a gente está trabalhando de formas múltiplas, né? Com múltiplos profissionais, que eu acho que esse é algo que, pelo menos para mim, está fazendo sentido, né? Perfeito. É isso aí. Eu acho, assim, que o otorrino é a central recebedora dos pacientes com zumbido, tá? E é função dele fazer ou os diagnósticos de cada paciente que ele recebe. Só que dependendo da causa, o tratamento não vai ser com ele. E isso o otorrino tem que ter a humildade de perceber e falar assim, ó, esse caso não é comigo, eu vou te encaminhar para o fulano ou para a fulana que vão, por exemplo, mexer na sua cervical, um ótimo dentista, um ótimo fisioterapeuta, um ótimo quiropraxista, ou um endócrino, ou um nutricionista, ou sei lá o quê, tá? Porque se a gente não tiver clareza do diagnóstico, a gente vai arriscar tratar todo mundo da mesma maneira. E sabe quando dá certo? Nunca, nunca. Como é que sintoma heterogêneo pode ser tratado de modo homogêneo? Nunca vai dar certo, né? Mas, enfim, vamos ver as respostas aqui para você. Tá. Tem uma aqui, ó. Sônia Barcelos.
Quando está tudo em silêncio, o zumbido aumenta ou o silêncio faz ouvir melhor? O silêncio faz perceber melhor. Silêncio não faz mal para o ouvido. O que aumenta o zumbido é que está fazendo mal para o ouvido. Tá? Aí aumenta o zumbido. Então, o silêncio não faz mal. O silêncio só filtra o zumbido em relação aos outros sons. Deixa ele purinho, nítido, nítido para você perceber, tá? Boa pergunta. Consulta com a doutora Tânia, o Fernando é suspeito. Diga para ele continuar a assistir as lives, é isso aí, ó. Essa é uma boa sugestão. Quem sabe, se o seu zumbido sumir, Guilherme, daí você entra numa live e deixa essa notícia boa pra gente, viu? Porque você não sabe. As pessoas só lembram de mim para trazer notícia ruim. Não sei por quê. Não sei porque é só quando o zumbido vai para a lua que as pessoas lembram que eu existo. Quando ele some, ninguém lembra, né? Mas enfim, o Guilherme... Fica meu compromisso aqui, fica meu compromisso. Eu isso tenho aí. essa confiança de voltar aqui depois para trazer boas Compromisso, notícias. fica de motivação, é isso. O Guilherme tá bem, apesar do zumbido recente. O zumbido, o dele é recém-nascido, é isso aí. O zumbido tá em boas mãos nesse grupo, isso mesmo, gente, né? A gente quer o Guilherme aqui mais tempo, né? O tempo que for necessário. Comentário para o Guilherme. Meu zumbido já foi nota 6,7. Após um ano, ele é 2,3. Excelente, Graziela. Acompanhar a doutora Tani nos ajuda a nos conhecermos melhor e a conhecer nosso zumbido. Ah, querida, muito obrigada, viu? Então foi para você, Guilherme, foi para mim também. Que bom. Quem mais? Quem mais? Olha aqui a Celibela falando. Comigo, a nota do zumbido era acima de 10. Depois desse grupo, 0. Celibela, querida, gente, de 10 para 0. Nossa, é uma convivência pacífica, excelente, né? Aliás, isso me faz lembrar, né? Já passei do tempo. Isso me faz lembrar. Todo mundo que é novato no zumbido tem o desejo da cura. E quem sou eu para tirar o desejo da cura se ele também é meu? Mas o que acontece? A gente vê pelas pessoas com zumbido que a cura nem sempre é necessária. Que se o zumbido abaixar 50%, existe total possibilidade de uma convivência harmoniosa. Como alguém pode conviver, por exemplo, com uma pinta nas costas, com uma ruga no rosto ou com um calo no pé, né? Convivência harmoniosa existe e muitas vezes é o próprio paciente que desiste de ir em frente com o tratamento e fala, assim já tá bom, não tá me incomodando, tá bom? Então, só para a gente fechar, olha aqui a Marinete falando, minha felicidade essa semana foi consultar com o otorrino que é aluno da doutora Tani. Que legal, eu fico muito contente, muito contente. E a Celibela fechando aqui, é verdade, o zumbido não me incomoda, não me incomoda mais, qualquer ganho é válido. Então, é isso, perfeito. Guilherme, olha a estrela aqui brilhando para você na minha luz. Bem-vinda a essa constelação aqui de pessoas que já passaram aqui com a gente, que acabam se fidelizando aí dentro dos domingos, né? Porque algum benefício deve ter. Assim como tem para mim, né? Que trabalho voluntário é sempre um negócio que preenche o coração. Então, eu quero te agradecer muito. Você foi muito bacana, muito didático. E é o que eu falo, né? Se 2 antes de você não estiveram disponíveis, é porque tinha que ser você. E vamos pensar com esse otimismo aí para o resto da vida, não é? Maravilha, doutor. Foi um privilégio. Eu tenho assistido muitos vídeos seus, já assisti lives anteriores e participar da live foi um prazer. Obrigado mesmo. Isso já me trouxe uma tranquilidade a mais. Nada de ansiedade, tá bom? Tchau, querido. Tchau, gente. Tchau. Um abraço aí para todo Boa mundo. tarde. Bom resto de domingo, uma semana maravilhosa, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.